Jesus. Eu quero começar aqui trazendo uma revelação maior, aprofundando mais nessa palavrinha, o conhecimento. Todos aqui sabem que o hebraico está sendo mais popularizado e as pessoas estão tendo mais contato com o hebraico. E todo mundo já descobriu que o hebraico ele tem muito mais profundidade. Então, eu não sou especialista em hebraico, a gente estuda como qualquer um outro, e apaixonado em querer cada vez mais estar aprofundando nessa língua. Mas a palavra o conhecimento, escrita aqui em Oséias 4, no versículo 6, o significado ali é Iadá. Esse Iadá, que é o conhecimento, ele está para além de meras informações. Meras informações. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha o tanto que isso parece um paradoxo. Ali está falando sobre falta de conhecimento. E no português, esse conhecimento fica parecendo assim que nós estamos sem informações. Sabe quando a internet cai, aí você está sem Wi-Fi, você não tem informações. Os jornais foram suspensos. Então parece assim que nós ficamos sem informação. E não é isso. Aí eu até quero falar para você diferente. Essa geração é a geração que mais está sendo privilegiada de qualquer tipo de conhecimento que vocês possam imaginar no português. De informações, você tem um Google, você tem IA, você tem um monte de outras coisas, de ferramentas específicas para você falar qualquer outro idioma, de graça. Informações agora nós podemos saber o que está acontecendo lá no Japão. E assim sucessivamente. Então, assim, se for por esse caso, agora nós estamos sendo a geração mais privilegiada. Porém, por tanta informação, é a geração mais rasa, que não tem profundidade em nada. E é aí que entra um grave problema. Porque com Deus, sem profundidade, você será vomitado, rejeitado. E é aí que nós vamos agora entender o momento da destruição. Por que um texto desse, tão forte, de um profeta levantado por Deus, sabe, para falar com o povo de Israel, especificamente para a tribo de Judá e Efraim, que é a tribo do norte, e estava ali um momento de caos, um momento de trevas, e ali essas trevas e esse caos quem foi o responsável? O próprio povo de Deus, que estava sendo esmagado e destruído. E isso tem que falar conosco, porque nós precisamos descobrir isso, entendendo esse ponto aqui. Que conhecimento é esse que eu preciso ter para me parar de ser destruído? Se o problema é conhecimento, pastor, então me dê mais conhecimento. Agora nós vamos começar a buscar e entender que conhecimento é esse que Deus está relatando aqui. Então, no hebraico, Iadá, que mostra essa palavra para nós, ela está vivenciando uma realidade além de palavras. Ela não está mostrando para nós aqui, preste bem atenção, informações para encher sua mente. Ele não quer que você decore coisas sobre ele. Você vai decorar os 10 mandamentos, você vai decorar a Bíblia inteira. Não é isso. Essas informações aí só atingem a mente, ela não desce para o coração. E aonde o Senhor Jesus quer que você encontre com Ele? No seu coração. Lembra de Apocalipse 3? Apocalipse 3 está falando o que ali? Que Ele está batendo na porta do seu coração. Significa o quê? Ele está do lado de fora. Se alguém batesse naquela porta ali agora para nós, o que nós íamos ter que fazer? Ir lá e abrir. Porque a pessoa está onde? Do lado de fora.
Então, Apocalipse 3 talvez seria o texto mais triste da Bíblia. Por quê? Ele está do lado de fora, batendo na porta do coração seu. E ele quer entrar. Então, tem alguma coisa que eu preciso saber. E que eu preciso fazer. Porque não é só palavras. Então, o Yadá aqui, ele está mostrando sobre uma realidade e uma intimidade entre um marido e mulher. A palavra conhecimento está tratando sobre uma intimidade, algo que só dois, é uma aliança, ela é estreita, ela é algo íntimo, ela é algo onde ele quer se relacionar dentro de você. Então, quando nós falamos de conhecimento, nós estamos falando de uma intimidade entre o homem e a mulher. E essa intimidade é a intimidade que está agora apontando para a intimidade que Deus quer ter com você. E isso está tratando nessa manhã uma causa séria de por que muitos estão sendo destruídos. Porque não chegaram a esse nível de intimidade. Não chegaram a esse nível de intimidade. Então, o relacionamento com Deus é conhecer a Deus e estar se relacionando de forma pessoal, íntima, em obediência, em amor, em cuidado, em reconhecer Ele como soberano e ter Ele como Senhor da sua vida. E isso aqui parece chover no molhado. Isso aqui parece chover no molhado, e não é. E nós precisamos buscar isso mais aqui. Eu queria que você abrisse comigo Gênesis capítulo 4. Olha o versículo 1. Olha que poderoso é essa parte para que nós possamos aprofundar um pouco mais. Vê se tem uma outra versão que diz, e conheceu Adão e Eva. Por favor, vê se tem uma outra versão melhor. Na minha versão aqui, ela diz, e conheceu. Então vamos lá. Aqui diz assim, Adão teve relações com Eva. Essa aqui ainda é mais forte ainda, presta atenção. Adão teve relações com Eva. Agora, na minha versão está dizendo assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Irmãos, eu quero me deter aqui nessa palavrinha, e conheceu, que é uma relação, é uma intimidade com Deus. E eu queria nessa manhã, me permita falar isso para vocês, é porque é necessário, irmãos. Preste atenção. Nós estamos recebendo um lixo de enxurrada quando se trata no assunto de sexo. Irmãos, a sensualidade, a pornografia está poluindo a mente. Então, quando a gente trata, principalmente dentro de um ambiente espiritual, que nós falamos, olha, você tem que ter uma intimidade com Deus e tal, a mente nossa não nos ajuda. Então, nós precisamos ter, irmãos, diante do Senhor, e pedir para Ele a misericórdia, para que Ele possa limpar a nossa mente. Quem fez o sexo foi Deus. E Deus fez o sexo para que o casal constitua uma família. E esse casal que está sendo instruído por Deus, todo o prazer que é produzido ali pelo sexo é bênção de Deus. E o diabo roubou isso e colocou isso como uma das maiores imundícias hoje do mundo. Irmãos, se vocês soubessem o volume de dinheiro, é assustador o volume de dinheiro que é girado no país ou no mundo por conta da pornografia, prostituição, sensualidades e outras coisas. Músicas são produzidas por causa de sexo. Vocês sabiam que os filmes hollywoodianos, todos eles, pode ser de terror,
pode ser qualquer tipo de aventura, e tudo tem que ter, preste bem atenção, um lance de um amor. Por quê? Porque é ele que atrai toda a atenção do público. Tem que ter um lance de amor, não estou falando de sexo em si, mas tem que ter uma forma de conduzir um relacionamento entre um homem e uma mulher. E hoje nós sabemos que tem muito mais além do que isso. Mas eu quero fechar aqui dizendo para você que o perigo está gigantesco. Por quê? Porque quando nós vamos tratar desses assuntos aqui, nós começamos a sentir a falta de reverência e de entendimento sobre quando tocamos em assuntos de sexo. Entendem isso? Então isso é muito sério. E nós precisamos aqui entender que o sexo ele é uma aliança. O momento de intimidade, da nudez, preste bem atenção nisso, está relatado aonde nós estamos nus diante de Deus. Porque Ele nos constituiu, Ele nos fez desde o ventre da nossa mãe, como nós ouvimos hoje no próprio texto de Eclesiastes. Aí eu quero te falar o seguinte, essa nudez que o próprio Deus nos vê, nós também temos que ver Ele. Nada está escondido. Então está mostrando aqui que eu só posso fazer isso com Deus. Isso é para que o meu corpo seja templo do Espírito Santo. Entendem isso? E essa intimidade é algo muito sério. Por quê? Porque essa mesma intimidade que eu tenho com Deus, de ter Ele total, eu mostrar tudo que eu tenho para Ele, preste atenção, eu não posso fazer o mesmo com as redes sociais. Eu não posso ter a mesma intimidade com Deus e ter intimidade, sabe, com as pessoas que estão lá fora. E isso é muito sério, porque eu só posso ter aliança com um só. Eu não posso fazer aliança com Deus e com todo o resto. E o texto de Oséias, se você ler Oséias, os 14 capítulos de Oséias, você vai assustar. O que Deus teve que fazer com Oséias, irmãos? Deus ordenou que ele casasse com uma prostituta, que é uma história muito polêmica, mas preste atenção. Por quê? Para que o profeta sentisse, não era só ouvisse. O profeta tinha que sentir o que Deus estava sentindo. Meu Deus, olha o que Deus estava fazendo. Deus estava mostrando, olha, você casou com uma prostituta, aí o que está acontecendo? Você está sendo fiel a ela, você está cuidando dela, e o que ela está fazendo? A mesma coisa que ela faz com você, na intimidade, Oséias. Ela está fazendo com qualquer homem que passa na rua. E por mais que você dá tudo para ela, ela ainda pega os presentes que os outros homens dão para ela. Dói, não dói, Oséias? Oséias deve ter falado, dói muito. Pois é. E Deus fala para Oséias, eu também sinto isso, quando o meu povo, que estava para ser íntimo comigo, eu cuidando deles, dando tudo para eles, e eles vivem mendigando. Eles vivem se relacionando e tendo intimidades, com toda a promiscuidade, com toda essa sujeira do mundo. Então Oséias sentiu a dor de Deus. Olha que loucura, Deus sente dor? Deus sente dor. Louco isso, né? Por causa do amor. Então olha só, Adão e Eva, quando eles tiveram essa intimidade, que eles se conheceram, e esse conhecimento está além de palavras, de meras informações, de um ficar falando para o outro declarações e declarações, estava além disso. Os dois começaram a entrar em aliança e se tornaram um, e a partir desse momento eles frutificaram. Aqui nós pegamos o primeiro princípio. Se você não tem intimidade com Deus,
você não conhece Ele. E se você não tem intimidade com Deus, além de você não conhecer Ele, você não vai frutificar. E quem não frutifica? Apodrece, seca e morre. Entendem isso? Olha aqui, os Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A mesma palavrinha, Yadá. Essa palavra aqui, me conhece, é o desejo do salmista de quê? De ter esse relacionamento de aliança e de intimidade com Deus. Sonda o que falta em mim, o que em mim está me impedindo de ter essa intimidade contigo, ó Deus. É isso que nós temos que entender. De um Deus, preste atenção, quando Oséias estava em todo esse processo de entender a dor de Deus, o que aconteceu? Deus era tão misericordioso que falava para ele, perdoa ela, porque Oséias teve 3 filhos com aquela prostituta, que era sua esposa. E ele teve misericórdia dela, perdoava ela, mesmo quando ela era infiel. Então ali está mostrando de um Deus que é misericordioso, Ele é longânimo, Ele não desiste de nós. Meu Deus, como isso é forte. Olha Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diz, antes que te formasse no ventre, te conheci. Olha a palavrinha de novo aí, porque ele estava ali dentro da vida, ele estava ali produzindo no ventre. Olha, o profeta que está ali, o profeta Jeremias, ele estava sendo íntimo de Deus, desde o ventre da sua mãe. Então agora, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós vamos desejar. E é tudo que nós buscamos diante do Senhor, de conhecer o Senhor, e de ter agora diante do Senhor, a nossa vida entregue a Ele, para que Ele possa ter dentro de nós, irmãos, sem nenhuma reserva. Sabe aquele negócio? O pastor Ismael foi pegar o negócio, pastor, você me dá licença aqui para me pegar isso aqui, pastor, me dá licença aqui, eu falei, aqui, nossa, a casa é nossa. Sabe, sem restrições. Então Deus não tem como ter liberdade dentro de você se é você que está trancando tudo, e é você que não abre, não é você que tem que permitir para que Deus possa entrar, é você que tem que permitir, Ele não é invasivo, quem é invasivo é o outro. João 17, 3. Olha João 17, 3. E a vida eterna é essa, que tenham intimidade com Deus, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Olha Filipenses 3:10, irmãos. Olha o apóstolo Paulo falando. O desejo de conhecê-lo, conhecer Cristo. Então aqui, esse conhecer, o desejo de conhecer, ele tem que partir de mim, ele tem que ser da parte minha, para que eu possa ter a reciprocidade de Cristo. Entende? Para que Ele possa entrar em minha vida e tomar em minha vida. Agora, olha para mim que interessante. Quem formou você no ventre de sua mãe? O próprio Deus. Interessante. Ele não poderia ter a posse de nós quando nós quiséssemos? Mas a nobreza de Deus é tão linda que Ele nos fez, nos conheceu, lá na intimidade, no ventre da mamãe. Mas aí o que aconteceu? Ele nos deixou crescer. E agora nós podemos escolher
ou não. Meu Deus, Ele não é invasivo. Ele não vai, de forma alguma, invadir nada dentro de nós. Ele nos deixa para que nós possamos escolher Ele ou não. Mateus 7, 23, Jesus diz: aos falsos religiosos, olha só, Jesus diz aos falsos religiosos, aqueles que só conhecem no intelecto, por informações, de ouvir falar, não conhecem Cristo pela intimidade, não tem aliança com Deus. Ele diz lá a palavrinha mais forte lá, ó. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afasta-te de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus, irmãos. Realmente é difícil. Pregar não é fácil. Não é uma coisa simples. Vai para Juízes capítulo 13 comigo. Nosso tempo já está bem avançado ali. Juízes 13, vamos a partir do versículo 1. Essa frase, irmãos, ela tem que estar atravessada no seu coração. Que diz o que aqui? Iá já está agindo aí, hein? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Olha essa frase lá. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Faltava-lhe conhecimento, intimidade, aliança. E por isso o Senhor os entregou, olha aí, irmãos, nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Meu Deus. Eu quero ler aqui para você entender comigo o processo da vida de Sansão. Eu não vou contar a história de Sansão, porque você já sabe. Eu quero extrair aqui alguns princípios que vai nos levar hoje a ter uma intimidade diferente com o Senhor. E você parar de viver numa superficialidade, numa religiosidade, a ponto de que no dia Ele vai falar para você: afasta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Você imagina uma coisa dessa, irmão? De você estar agora, porque ninguém sabe o dia nem a hora, não é só que Ele vai vir buscar a sua igreja, é que nós estaremos encontrando com Ele. Porque Jesus pode voltar para você primeiro do que para as outras pessoas. Você sabia que você pode estar diante de Deus a qualquer momento? E se você estiver diante de Deus e Ele virar para você e falar: quem? Uai, eu sou, a fulaninha, o fulaninho, que estava lá na sua igrejinha. Eu cantava musiquinha, eu lia a Biblinha, eu fazia tudo bonitinho. Aí Ele falava: quem? Uai, mas como assim você não me conhece? Eu nunca te conheci. Então vamos no versículo 2 em diante, do capítulo 13 de Juízes. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará
e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Irmãos, para um pouquinho agora, vamos começar a entender isso aqui. Como que foi o nascimento de Sansão? Como que aconteceu esse processo? Tudo planejado dentro de um improvável. Qual que era o improvável? A mãe dele era estéril. Então o anjo vem e traz à existência, à vida, uma criança. E ela veio munida de um poder especial. E além disso, com uma missão. O poder e uma missão de livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Olha a missão linda. E ele tinha um poder especial. Aí ele falou, olha, cuidado com ele. Ele não é qualquer criança. Ele não pode andar no meio da carniça. Ele não pode andar no meio do lixo. Ele não pode se contaminar. Por quê? Se ele se contaminar, ele vai perder o poder. Então, a partir daqui, o que nós precisamos entender? Isso aqui não tem nada a ver com corte de cabelo. Isso aqui está para além de um corte de cabelo. O que está em jogo aqui era a consagração, pôr de lado, separado. Ele tinha que estar sendo uma criança criada, separada das outras. Ele não era um comum, como qualquer um outro. Isso está tratando aqui da nossa pureza, de nós termos uma intimidade com Deus, de vivemos para Deus, separados para Deus, e não falarmos qualquer coisa, não entrarmos em qualquer lugar, não temos aliança com qualquer outras pessoas. Isso é algo muito sério. E que todos nós que estamos aqui nesta manhã, precisamos decidir isso. Porque é muito bonito falar para vocês de um homem como Sansão. Ele matou 1000 soldados, ele carregava, ele era muito forte, ele tinha o poder de Deus. Isso tudo é lindo. Agora olha para mim uma coisa. Eu queria falar uma coisa muito séria aqui para você. Falar de homens que operaram milagres, maravilhas, foram poderosos, usados por Deus, desceu o fogo do céu e tal. Você hoje, na nossa época, nós temos aí muitas pessoas, muitos pastores que são sérios, que carregam literalmente a glória de Deus, que realizaram grandes, nós podíamos citar grandes e grandes homens aqui, mas eu não quero me deter nisso, porque eu sei que você sabe. Mas eu quero te perguntar o seguinte, de todos esses homens que você viu, você já congregou com ele, você já conversou com alguns homens de Deus poderosos, você já ouviu no YouTube grandes homens que pregaram, que fizeram grandes milagres, grandes poderes de Deus, coisas maravilhosas, você já pertenceu a isso. Mas eu quero te perguntar uma coisa, quando é que vai chegar a sua vez? Quando é que você vai ficar só como espectador? Você vai ficar só como espectador? Você tem vontade só de ficar vendo? Nunca vai chegar a sua vez? Entendeu? Nós não podemos viver numa terra onde eu sou só um espectador. Nossa, eu estou com um homem lá, pastor, que ele é um homem de Deus. O que é isso? O homem sai fogo pelas ventas e faz pedra virar pão e tudo. Pois é, mas e você?
Não, pastor, eu estou com do lado de um homem que é fogo puro. Mas e você? E você? Então, antes de você congregar com o pastor Saul, quem que era o pastor de Davi, irmãos? Rei Saul. Quem que era o rei Saul? No capítulo 16 de 1 Samuel, fala o que lá? O Espírito de Deus deixou ele. E quando o Espírito de Deus desceu, qual outro espírito que entrou nele? Um espírito maligno. Você quer um pastor com um espírito maligno? Davi tinha um pastor que era endemoniado. Qual que era o pastor de Davi, irmãos? Que perseguia ele, que queria matar ele, mas ele honrava ele mesmo assim. Agora, o que eu quero dizer com você? Antes eu ter um pastor endemoniado, mas eu ser um homem incendiado, do que eu ter um pastor incendiado e eu ser uma geladeira e ir para o inferno ainda no final. Qual que você quer? Davi tinha um pastor, era o rei da vida dele, e ele honrava ele, que era endemoniado, porque o Espírito de Deus afastou do rei Saul. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, de altas intimidades com Deus. Então, sabendo que o problema não é a igreja que você está, o problema não é o pastor que você tem, o problema é quem? Juízes capítulo 14. Olha o versículo 1. Agora aqui, antes de ler lá, olha para mim aqui de novo, preste atenção nisso. Sansão tinha uma veia de poder do trono de Deus para a vida desse menino. Meu Deus! O menino nasceu totalmente com a missão, cheio do poder de Deus, não era músculos, era força. Era força. O cara realmente era, assim, usado por Deus. Uma queixada de jumento matou 1000, carregou um portão. Eu tenho um cálculo disso lá na reunião de empresários, depois vocês entram lá. É espetacular o cálculo. Aquele portão lá pesava, se eu não me engano, 4.000 quilos. Porque ele arrancou um portão de uma cidade com os portais. Com os portais. Então chegou em média de 4.100 quilos. Qual que é o recorde mundial hoje de um homem que conseguiu carregar o maior peso do mundo? 500 e poucos quilos. 560. Está lá no livro do recorde. Sansão carregou 7 vezes mais o peso do maior, do recordista mundial de pesos pesados. E ele nunca entrou na academia. Não vá levar isso como exemplo. Então não vou para a academia. Jesus. E ele foi um homem espetacular. Então preste atenção, né, Kelly? Estou lendo seus pensamentos. 14, versículo 1. Sansão desceu a Tima e viu uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe. Irmãos, olha o que esse homem, que tem todos esses apretextos que nós falamos, de poder, separado, um homem que estava ali para ser, sabe, um homem bomba. O que aconteceu com ele? Ele foi lá na mãe dele, no pai dele, e falou o quê? Olha só, vi uma mulher filisteia em Tima. Consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga-a para mim, é ela que me agrada. Isso aqui, irmãos,
fala muito comigo, com você. Porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, incendiado. Nós temos a glória de Deus, as promessas, tudo que Deus fez, realizou. Eu sei que não dá para nós falarmos isso aqui, porque eu preciso encerrar. Mas preste atenção, uma coisa, irmãos, é as promessas que já se cumpriram e que Deus já se encarregou com Cristo de cumprir. Então, nós já estamos usufruindo. Outra coisa é o fato. Você quer ver um fato? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Então, irmãos, presta atenção. Ele está aqui, isso é um fato. Porque ele não é homem para mentir, ou filho do homem para nos enganar. Ele falou, ele cumpre, ele está aqui. Isso é um fato. E ele nos resgatou, ó a promessa. Ponto. Então, tudo isso aqui que nós estamos conversando é uma coisa. Agora, olha só, as promessas que estão para se cumprir. Então, nós estamos aqui nessa terra como filhos de Deus, em todas essas abrangências, usufruindo das bênçãos que Ele prometeu e já cumpriu, dos fatos reais que Ele está realizando em nós e ainda das promessas que nós temos que usufruir ainda. Então, Sansão tem tudo isso. Mas onde estava o coração de Sansão? Era proibido, ele não poderia. O que ele tinha que fazer com os filisteus? Destruir, matar, é a missão dele. E qual era a missão que Deus colocou no coração dele? Para que ele pudesse destruir aquilo que ele estava desejando. E às vezes nós estamos assim. O que nos destrói? O pecado. E o que nós amamos? O pecado. Nós poderíamos trocar Dalila pelo nome de pecado. O que nos destrói? Dalila. É o pecado nas nossas vidas. E por que nós estamos lá falando? Nossa, eu vou falar a verdade para você. Quando eu vejo, sei lá, se o problema é álcool, se é garrafa de cerveja, se é, sabe que sempre tem, né, um gatilho. Tem uma irmã que fez uma analogia engraçada, que diz que quando a pessoa escuta um forró, né, quem gosta disso, lambada, não sei o quê, diz que começa, o morto começa a ressuscitar e ela começa a ficar louca com aquele negócio ali. Então, se essas pessoas fizeram igual Sansão, de chegar no pai e falar, pai, deixa eu te falar, eu passei numa cidade ali e eu vi aquela mulher, me dá ela. Mas presta atenção, como que ele queria alguma coisa que era o que ele tinha que destruir? Por que nós amamos aquilo que nós temos que destruir, irmãos? Vocês estão conseguindo entender agora? Que agora você esqueceu até do cabelo de Sansão. Está vendo por que não tem nada a ver com o corte do cabelo de Sansão? Agora o problema está em você. Por que Sansão, depois de receber esses poderes de Deus, glória de Deus, por isso, irmãos, que cuidado com esse negócio de dons espirituais. Eu amo, irmãos, fazer a obra do Senhor. Meu pai, nossa, meu Deus do céu, como era um homem usado por Deus. Muitas pessoas foram curadas, pessoas foram salvas, igrejas foram abertas e tudo mais. Mas preste atenção, todas essas obras. Sansão era um homem que fazia, um milagre incrível com suas forças. Porém, tinha um telhado de vidro. Olha o que aconteceu com ele. O coração dele estava desejando aquilo que ele tinha que destruir. Então, nós estamos em condições, irmãos, onde o nosso coração está desejando coisas que está nos levando para a cova. Então, agora, chegou a hora onde nós temos que entender o Espírito de Deus falando nesta manhã. E nós precisamos buscar isso diante do Senhor, irmãos. Nós temos que ter diante do Senhor nesta manhã a misericórdia dEle, para que Ele possa ser o nosso dono.
sabe, nós possamos ter diante do Senhor. Eu queria que você fosse lá para o finalzinho, 16 de Juízes. Vamos ver a oração final da vida de Sansão, e também nós já vamos encerrar. Capítulo 16, olha a partir do versículo 28. (16, 28) de Juízes, diz: E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me força mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre os quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Irmãos, essa frase, ela de novo vai atravessar a minha vida, vai atravessar a sua vida. Porque nós desejamos aquilo que nós temos que destruir. Se nós estamos em posse daquilo que nós temos que destruir, o que vai acontecer com a gente? Nós temos que ser destruídos junto com aquilo que nós desejamos e que tem que ser destruído. Não tem como Deus poupar. Irmão, se o homem pisou na lua, porque lá habitou o pecado, será destruído. Se Marte, o homem pisou lá, preste atenção, aonde habitou o pecado, não terá piedade. Deus terá que pôr fogo e vai queimar tudo, tudo será destruído. Então nós que estamos em contato com o pecado, nós temos que orar igualzinho Sansão. Que eu morra, mas que eu morra junto com todo aquilo que está me destruindo, mas que eu possa morrer e nascer em Cristo novamente. Vamos lá para Romanos 6, que vai ser, nesta manhã, o nosso renovo. Olha lá. Olha a partir do versículo 5. Vamos ver a partir do versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo. Irmãos, o que aconteceu com essa morte de Cristo, que é enfatizado que nós fomos sepultados com ele? Eu queria que você parasse aqui comigo. Se você entender isso aqui, irmãos, talvez você nunca mais vai fazer o que você sempre faz ou sempre fazia e que sempre tem sujado o seu relacionamento com Deus. Irmãos, o ser sepultado com Cristo está implicando, sabe o quê? Todas as sujeiras que eu tinha de destruir, as dalilas que eu carreguei, que eu me contaminei, eu estarei levando para dentro desse sepulcro com a morte de Cristo. Ele está me sepultando junto com tudo que eu me contaminei e as imundícias que eu me tornei. Eu estou indo para lá com Cristo, para onde? Para a morte. Eu estou indo com Ele para lá. Ele está arrancando tudo aquilo que eu me apeguei, que eu me aliancei, que eu estava junto, todas as dalilas que eu abracei, que eu me contaminei e que eu me tornei, essas imundícias. Então, para lá, junto do sepulcro,
Cristo me levou junto. Entende isso? Então isso é muito sério. Quando eu entendo o que aconteceu aqui em Romanos 6, versículo 4. Fomos sepultados, não é eu sozinho, não. É com tudo aquilo que eu me tornei, que eu carrego, e que me dói, e que me sujou, entende? Que me tornou essa imundície, detestáveis aos olhos de Deus. Impedidos de estar na presença de Deus, por quê? Porque eu estou sujo, imundo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aqui, irmãos, a mesma história. Como que funciona essa ressurreição de Cristo? Essa nova vida? Tudo que o Senhor Jesus conquistou é nosso, é direito nosso. Todos os despojos, todo o poder, sabe? Ele, o nome dele, todas as honras, ele nos entregou à igreja. Então agora eu quero te falar que nós estamos como co-herdeiros com Cristo. Então essa nova vida de Cristo, ela não veio também de novo, só ele sozinho. Mas ele trouxe todas as conquistas, todo o poder, tudo aquilo que ele fez e ele é. Hoje ele está sentado à direita do trono de Deus. Efésios 1 ali está falando que ele nos levou para sentar com ele lá, ou seja, nos levando para um lugar de honra, de glória, estamos com ele. Essa nova vida não é uma nova vida qualquer. É uma vida de nos assentarmos numa região de glória, no reino de Deus, e vivemos para reinar com Cristo, irmão. Aqui muda tudo. Aqui muda tudo. Lembra? Eu acho que foi domingo passado, nem lembro mais. Quando eu falei que a pessoa que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, a pessoa que está lá em Cristo, ela fica caçando um meio para entrar lá dentro, mas ela já está dentro de Cristo. Tudo que Jesus conquistou é meu. Aí o que o diabo faz? Você acaba contaminando suas vestes. Você acaba pecando. E sabe o que acontece? O diabo coloca na sua cabeça, irmãos, preste atenção nisso, que você está fora de Cristo. E aí você pensa que você não tem direito a nada. E você se afasta. Mas você continua lá dentro de Cristo. Mas o diabo coloca na sua cabeça que porque você pecou, porque você não fez, porque você não conseguiu cumprir, porque isso ou porque aquilo, você simplesmente está fora de Cristo. Mas nesta manhã você está entendendo o que nós precisamos. O arrependimento traz um recomeço. O arrependimento é a abertura que Deus tem para entrar e colocar dentro do seu coração todo o poder do Filho dele, que conquistou tudo, que todo o principado e potestade ele colocou debaixo dos nossos pés, e nós estamos entendendo agora o que Cristo faz por nós, e nós estamos em Cristo, e não tem como, irmãos, nós temos que nos arrepender. Pecou, deixa eu te falar, se arrependa. E esse recomeço vai vir. Mesmo quando não paramos de errar, não conseguimos parar de errar. Deixa eu te falar, 70 vezes 7, lembra daquilo? Ele vai te perdoar 70 vezes 7. Se você cair 70 vezes 7. O Senhor Jesus é misericordioso, é longânimo, para estar lá com você. Mas preste atenção, o seu coração tem que ser para Ele. Tem uma canção tão linda, eu escuto muito ela. Meu coração te pertence, meu coração te pertence. E nós precisamos disso, irmãos. Entregar os nossos corações a Deus.
Vamos colocar de pé. Eu quero colocar agora diante do Senhor tudo que Ele ministrou sobre nós, porque é Ele que vai nos perdoar, é Ele que vai nos encher, é Ele que vai nos trazer essa paz com Ele. Talvez você não se sentia digno de nada, talvez você se culpava, o diabo ele tem muito disso, e se sentia fora, ou talvez não se sentia privilegiado. Irmãos, preste atenção, apenas confia no Senhor, arrependa-se, e comece a partir de agora a depender do Senhor. Se separe, não se misture, não se envolva com as coisas desse mundo, não deixa isso te atrair. Lembre que você pertence a Deus, e o Espírito de Deus nesta manhã, Ele vai inundar a sua vida, Ele vai lavar as suas vestes, Ele vai colocar o anel novamente. Lembra do filho pródigo? Ele vai te abraçar, Ele vai colocar agora de novo uma mesa farta, para que você possa estar ceando com Ele, o amor dEle. Espírito Santo de Deus, Jesus. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do meu coração, eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Oh, Jesus, venha, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Jesus, oh, Senhor. Leva-me,
Estenda suas mãos agora. Espírito Santo de Deus, nós colocamos nossa semana nas tuas mãos. Leve-nos em paz. Oh Deus, nos dê uma semana abençoada. Senhor Jesus, nos proteja. Guia os nossos corações. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Senhor Jesus, nos cura, nos liberta. Ganhe os nossos corações. Encha-nos do Teu Espírito. Falar conosco. Não desista de nós. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aperta o nariz de alguém aí, uma semana abençoada para ele, deseja aí em nome de Jesus.